Prontinho. Então vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar, né? Vocês conseguem ver minha tela Sim, para a aula 3, a última aula da disciplina de gestão da produção. Né? A gente vai focar hoje na questão de cronoanálise e tentar concluir a apostila de vocês. Vamos lá, introdução à cronoanálise. Cronoanálise, ela é uma abordagem mais comum dos estudos do tempo de produção. Ela utiliza da cronometragem para determinar o tempo padrão das operações. Esse cálculo ele é muito importante para a gente saber o tempo que demora no processo, para a gente poder estimar ali a capacidade de produção de uma determinada fábrica, né? Que aí, estimando a minha capacidade de produção, eu consigo, né, verificar ali, né, estimar ali o que eu consigo atender. Perdão que eu tô com a garganta um pouco ruim hoje. Eu consigo ver o pedido que eu posso pegar, né? Porque eu tenho uma capacidade de produção. Eu não posso pegar pedidos acima da minha capacidade de produção. Porque não é somente matéria-prima, não é somente ali quantidade de funcionários. Eu tenho uma capacidade máxima que eu consigo produzir, né? Então eu tenho que considerar ela. E depende muito desse tempo de produção, né? Porque além do maquinário, além da matéria-prima, além dos funcionários trabalhando, eu tenho o tempo do processo, o tempo do processamento da matéria-prima quando chega, que dá a entrada no meu processo, até quando sai o meu produto final. Então, essa cronoanálise aí, ela vem dentro dessa questão de verificar o tempo que é gasto do início do processo até o final, né? E ver se tem como melhorar esse tempo. Se eu consigo melhorar a eficiência desse tempo, reduzir o tempo de produção sem perder em qualidade. Então, vocês viram na apostila aí que tem diversos cálculos para verificar esse tempo de produção. A gente não pega do funcionário mais rápido e também não pega do funcionário mais lento, né? E não pega também somente a média deles. Você faz toda uma análise, né? Pega ali, mede, né, o tempo de cada atividade que ele faz durante o processo para que possa ser é, confeccionado uma tabela com todos os numerozinhos ali e depois faz um cálculo para ter um tempo médio de produção, um tempo médio de cada etapa dentro daquele processo produtivo, para que você possa, assim, estimar a sua capacidade produtiva através do tempo. O tempo que você gasta para produzir cada pecinha. O verdadeiro tempo padrão não é o tempo mais rápido. Né? Adotar o tempo do funcionário mais rápido, né, dificulta que os outros alcancem essa referência. As pessoas são diferentes, então elas vão exercer tempos diferentes. E não precisa só puxar de uma pessoa para outra. A mesma pessoa, né? Durante o dia de trabalho, ela vai executar tarefas, mesmo que seja a mesma tarefa, ela vai executar em tempos diferentes. Uma hora ela vai fazer mais rápido, outra hora ela vai fazer mais lento. Então não pode adotar o tempo mais rápido, né? Devemos incluir as pausas, devemos considerar os descansos, porque o ser humano ele não é uma máquina, então precisa estar considerando as pausas e descansos devido à fadiga, necessidades pessoais, interrupções que são inevitáveis, né? A pessoa para beber água, a pessoa para ir no banheiro, a pessoa para poder tomar um lanche, ela para respirar, ela para dar uma alongada, né? Então eu estou com um funcionário ali 8 horas por dia trabalhando, mas não é 8 horas por dia produzindo, né? Existe um estudo aí que fala que um funcionário que é contratado para ficar 8 horas no trabalho, na verdade, ele vai entregar como produção de 4 a 6 horas, dependendo do processo e dependendo do funcionário. As outras 2 horas ali, de 2 a 4 horas, são essas pausas para descanso, necessidades pessoais e etc. Então,
A gente precisa incluir essas pausas, né? No estudo ali precisa se incluir essas pausas aí. Elas são regulamentadas por lei, né? E são necessidades básicas do ser humano. A gente não pode proibir essas pausas. Então, precisa estar incluso ali quando eu vou fazer esse cálculo de tempo, quando eu vou verificar esse tempo de produção. A definição correta, né, desse tempo padrão é o tempo necessário para uma pessoa qualificada e bem treinada, ou seja, que já está na função, que já conhece a função, que já exerce aquela função, né, trabalhando no seu ritmo normal, não é fazendo cera e também não é correndo, né, para executar uma certa tarefa. Então, é uma atividade normal de uma pessoa que já conhece, não é uma iniciante, também não é uma pessoa, nenhum expert, né, no assunto, para executar uma tarefa. Levando em consideração que durante um dia toda essa pessoa vai ter pausas. Aí eu vou pegar essas pausas dela ali, vou dividir pela quantidade de peças que ela produz, para saber o tempo que ficaria para cada pecinha que ela produziu ali. Aí eu consigo pegar o tempo padrão de cada produto, né? Da produção de cada produto. Isso daí é uma média, tá, pessoal? É lógico que eu vou ter, né, durante o processo produtivo ali, unidades que eu vou produzir mais rápido e unidades que eu vou produzir mais lento, né? Porque vai depender. Não é o mesmo funcionário, não são as mesmas variáveis, não é, né, sempre a mesma coisa. As etapas do estudo de cronoanálise, primeiro ali a divisão da operação em elementos. Eu faço o passo a passo da operação, as etapas. Aí eu vou medir cada etapa. Vou pegar um cronômetro e vou pegar cada etapa daquele funcionário e vou cronometrar. Quantos segundos que ele demorou para fazer? Cada etapazinha, lá no livro de vocês, no livro texto, mostra lá quanto tempo que ele demorou para abrir a caixa, quanto tempo que ele demorou para colocar o produto dentro da caixa, quanto tempo ele demorou para fechar a caixa, depois para passar a fita na caixa. Faz essa medição aí por 10 vezes, né? Essa divisão em operações torna mais fácil ali a medição, porque eu vou ter períodos mais fáceis de medir. Não serão períodos muito longos, ao mesmo tempo que não pode ser período muito curto. Tipo assim, ele levantou, ele virou, ele girou, eu medi. Eu não consigo ficar medindo ali no cronômetro. Seleção do operador, eu preciso pegar um colaborador ali que tem um desempenho considerado normal, ele não pode estar acima, né, e nem abaixo, ele não pode ser o mais rápido da fábrica, ao mesmo tempo que ele não pode ser o mais lento, ele tem que ser um mediano, e as medições do tempo. A gente realiza, no mínimo, ali, medições ao longo de 10 ciclos, pode ir até 20, né, para verificar a consistência desse operador. Porque dentro dessas variações, dessas medições, ele vai ter variações. Se ele variar demais, o meu cálculo vai ter mais tendência a ter erros. Então, tem que pegar um que não tenha tanta variação, que tenha ali uma atividade mais uniforme. Divisão da operação em elementos. Eu preciso ter os elementos claros, né? É fundamental que eles sejam definidos com clareza aonde começa e aonde termina, certo? Evitar extremos, elementos muito curtos, como eu falei para vocês, dificultam a cronometragem, da mesma forma que elementos muito longos, você pode subdividir ele ali e pegar eles mais específicos. Confiabilidade, definição clara evita erros de cronometragem e aumenta a confiabilidade dos resultados. Né? Isso daqui, eu vou fazer essa análise aqui para calcular a produtividade, para calcular a capacidade da minha unidade, capacidade de produção. Né? Isso daqui, ela é uma peça-chave da minha produção, né? Que é igual eu falei para vocês. Entra na questão de aceitar pedido, né? Capacidade da instalação, né? Capacidade de produção. Aí chega um pedido enorme lá, né? Aí eu vou aceitar, eu não vou conseguir produzir, eu vou perder o meu cliente. Ou então, chega um pedido, eu acho ele grande demais, às vezes eu sou capaz de produzir, mas não sei, porque eu não fiz a análise de forma correta. Essa análise aqui é uma análise extremamente necessária, então ela tem que ser feita da forma mais minuciosa possível.
A seleção do operador, a gente já falou, né? Identificar um trabalhador que tenha um desempenho considerado normal, consultar quem conhece, né? Que quem faz essas análises, assim, muitas das vezes são pessoas de fora, né? Contratam-se uma empresa de consultoria para poder fazer essa análise ali. Então, é ideal que é, solicitem um supervisor para sugerir qual que é o operador mais adequado, né? Aquele que está ali na média, né? Não é aquele que produz muito rápido, que tem uma velocidade acima do, do que é considerado padrão, e também não é aquele operador que tem uma velocidade mais baixa, né? E selecionar, né? Essa escolha facilita a avaliação do ritmo do trabalho. Aí você pega o mediano ali, que aí você vai ter, né? Os que estão acima, os que estão abaixo, para dar uma equilibrada. A medição do tempo vai ser entre 10 e 20 ciclos. Cada etapa ali você vai medir, do início até o fim da etapa, e anotar, né? Analisar esses dados, determinar se a quantidade de ciclos foi suficiente, a gente inicia com 10, viu que tem muita variação, né? Faz mais 10, certo? E vai registrando os tempos medidos ali, faz uma tabela, faz uma planilha ali, com esses tempos, para que possa fazer os cálculos para ter essa análise do tempo de tarefa. Avaliação do ritmo e tolerância. A do ritmo aí, pessoal, o analista avalia o ritmo do operador e determina as tolerâncias de operação. O ritmo normal é considerado 100%. O ritmo mais lento vai receber ali uma variação inferior e o mais rápido superior, né? O 100% ali é o ideal, né? O que trabalha mais rápido, ele vai ter um ritmo acima do comum, do normal. Então vai ser 110%, né? O que está mais abaixo ali, 90%, 80%, né? A tolerância, né? Cobrem o tempo para necessidades pessoais, devido a descanso e fadiga básica. Aí você tem ali aquela tolerância, né? Vocês que são aí da mineração e da química, vocês já viram isso daí, a questão de erro, né? O cálculo de tolerância. Para esse experimento aqui, fica entre 7% e 10%, acima ou abaixo, por mais ou menos 7% e 10%. Que aí entra ali, né? A diferença de ritmo normal da pessoa e também a questão de paradas ali para descansar, para tomar uma água, para dar uma esticada ali no corpo, né? Mas valores maiores são apropriados para tarefas que têm maior esforço físico. Esse de 7 a 10% é quando tem um esforço físico baixo. Agora, tarefas que precisam de um elevado esforço físico, a gente pode aumentar aí essa tolerância, né, para 15, 20%, dependendo da atividade. Exemplo prático ali seria, por exemplo, a separação de pedidos, que é o que a apostila traz para a gente ali, né? Um cenário ali, o operador separando os pedidos, aí tem um sistema de lista, pedidos pendentes, o operador vai separar os itens, colocar na caixa, imprimir etiqueta, colocar na esteira. A demanda, 1.800 pedidos devem ser processados diariamente. O objetivo, calcular quantos funcionários a empresa precisa colocar nessa operação por dia, né? Já que eu tenho que separar 1.800 pedidos por dia. Aí o passo a passo ali, né? Primeira etapa, procurar no sistema o próximo pedido, né? Ler o conteúdo do pedido que deve ser colocado na caixa. Aqui é a primeira etapazinha. Então, isso aqui eu vou ter que medir quanto tempo que o meu funcionário demora para fazer isso daqui. Para ler o pedido no sistema, ler o conteúdo que vai ser colocado na caixa. Depois, a parte 2, pegar uma caixa para colocar os itens lá dentro. A caixa de acordo com a quantidade de itens. Só um momento. Pronto, eu estava esperando. O elemento 3 aqui, fechar a caixa com a fita, né? Colocou os produtos dentro da caixa, vai fechar ela com a ficha, com a fita. 4, preparar e colar na caixa a etiqueta com os dados do destinatário. 5, colocar a caixa na esteira que ela vai ser mandada ali, né, para o correio. Cada etapa dessa daí, eu vou medir o tempo.
Seleção do trabalhador, né? A gente já falou, vai pegar aquele que tem habilidade, treinamento para essa atividade, né? Esse colaborador ele tem que entender o propósito do estudo, que ele está sendo observado, mas que não é para ele fazer nada diferente do que ele faz habitualmente, porque senão a minha análise vai ser tendenciosa, né? Às vezes ele pode ficar tenso porque ele está sendo observado e diminuir o ritmo, ou o contrário. Às vezes ele pode achar que ele está sendo observado e tem que fazer mais rápido, né? Então ele tem que ter essa compreensão. Não, finja que eu não estou aqui, né? Eu preciso que você trabalhe da forma que você trabalha no dia a dia. Vocês viram na estatística, tem análises tendenciosas. Então, essa aqui não pode ser tendenciosa, né? Então você tem que explicar para ele que ele vai ser observado, mas é para ele trabalhar normalmente, fingir que não tem ninguém ali, né? E o espírito de cooperação, priorize colaboradores que já participaram de estudos anteriormente e que já conhecem, né? E que não achem ruim, né? Que cooperem com o estudo, né? Que tem uns que vão lá e avacalham o negócio, né? Ah, eu vou fazer de qualquer jeito isso daqui para ferrar com a empresa. Tem gente que é assim. Então pegue um ali que já tenha participado, que entenda, né, que aquilo ali faz parte, que é necessário, que ajuda a organização. Comportamentos a evitar, como eu falei para vocês, né? Aceleração do trabalho, né? Alguns aí tendem a acelerar, achando que isso daí vai ser uma avaliação do desempenho pessoal dele, que vai ser levado ali para cima, né? Para os supervisores, como uma avaliação do desempenho dele mesmo, que ele está tendo desempenho ruim, né? E tem aqueles também que podem desacelerar, né? Achando ali que vai fazer mais lento, porque senão vai prejudicar os outros, né? Não, eu vou fazer mais devagar, porque senão eu faço muito rápido, aqui o pessoal vai querer me bater lá de fora, porque eu estou fazendo atividade muito rápido. Então tem que conversar, explicar, né, para que ele faça de acordo com o ritmo normal dele de trabalho, já que você já escolheu o funcionário que faz na velocidade considerada mediana, né? Que seria a considerada padrão daquela atividade, dentre os elementos que você tem ali, dentre os trabalhadores que você tem para mostrar, certo? Aqui a gente fala muito de estatística, né? Não sei se vocês gostam de estatística aí, vocês tiveram estatística, né? Aqui você está usando a estatística dentro da administração, né? Dentro da gestão da produção. É uma aplicação da estatística dentro da produção ali. A estatística, ela entra em tudo, né? O pessoal costuma a não gostar muito da estatística, eu sou meio suspeito de falar, eu gosto bastante de estatística, porque a estatística está em tudo, né? Quando você começa a entender ali o que, que é um dado e o tanto que você souber trabalhar com ele, isso vai te ajudar, você começa a meio que apaixonar ali com a estatística. A estatística está em tudo, né? A gente consegue ver ela sem ter um númerozinho, né? Aí você consegue começar a aplicar os conceitos, né? Não é só cálculo. Você consegue aplicar os conceitos ali de estatística. Mas voltando aqui, né? Vamos lá. As medições do tempo aqui é só o quadrozinho, né? Mostrando aqui os dados que foram coletados ali, né? Em cada elemento, cada etapa que a gente separou ali, dele pegar a caixa, ler o pedido, pegar a caixa, colocar o pedido na caixa, fechar a caixa, etiquetar a caixa, e os ciclos, né? Quantas vezes, quantos pedidos que foram feitos, né? E o tempo que foi medido, certo? Compreendendo esse ciclo, né, o ciclo completo, cada ciclo corresponde à execução dos 5 elementos da tarefa, ou seja, do primeiro elemento, que é o início da tarefa, até o fim. Isso daí vai ser um ciclo completo, né? Um pedido por ciclo, para a gente saber quanto tempo demora, em média, cada pedido. Lógico, eu vou ter pedidos maiores, pedidos menores, eu vou ter pedido ali que é uma coisinha pequenininha, o cara pega, coloca na caixinha rapidinho, eu vou ter pedidos enormes, né? Pedidos grandes que ele vai ter que embalar, vou demorar mais. Por isso que precisa dessa quantidade de pedidos diferentes para poder calcular um valor médio, porque vai ter pedido que é rápido, vai ter pedido que é mais lento.
tempo em minutos, os tempos são expressos em minutos decimais para facilitar os cálculos. Eu não vou colocar ali 10 minutos e 15 segundos, eu coloco 10,15, vamos ver, 10,25, né, para ficar mais fácil de calcular. Nesse caso aqui é em minutos, porque eu estou falando de pedido, separação de pedido. Se fosse uma produção ali que demorasse horas, colocaria em horas. Se fosse uma produção, a linha de produção, pega aquela linha de produção chinesa lá, que o pessoal demora segundos para fazer, eu colocaria a medição em segundos, né? Eu vou ajustar esse tempo aqui de acordo com o meu processo, certo? Mas a maioria é minutos, tá? A maioria é minutos ali. Lógico, vai ter etapas que podem ser segundos, não chega a ser minutos, mas aí a gente coloca ali com base mais em minutos. Base para análise, a abordagem decimal proporciona uma base mais conveniente para análise subsequentes. Facilita o cálculo, tá, pessoal? Do que a pessoa ficar depois ter que ficar transformando aquilo ali, né? E quanto que é 1 minuto e 15 segundos? Né? Você tem que ficar transformando. Então já transforma antes, já joga na tabela como decimal, que fica mais fácil para você calcular mais para frente. E no final, o resultado final, se você quiser transformar, é mais fácil que você ficar calculando, transformando em cada etapa. Avaliação do ritmo, né? A gente já falou, o ritmo padrão vai ser 100%, o mais lento vai ficar abaixo de 100%, o mais rápido acima de 100%. As tolerâncias a gente já falou também, o baixo esforço físico, você tem uma tolerância de 7 a 10%, um alto esforço físico, você vai aumentar, podendo chegar ali a 20%, esse índice de tolerância ali. A finalidade é para cobrir o tempo ali necessário para a pessoa dar uma paradinha, dar uma respirada, dar uma descansada, dar uma esticada no corpo para continuar fazendo a atividade. Essa parte eu vou pular que a gente já falou, tá, pessoal? A determinação do tempo médio, né, ao totalizar os valores médios dos elementos, né, naquele exemplo, como vocês viram aí na apostila, deu um valor médio ali de 2,76 minutos para a execução de cada ciclo. Né? Então, é um tempo médio ali para pegar o pedido no sistema, até colocar na caixa e a caixa ir embora, de 2,76 minutos, nesse exemplo hipotético que a apostila de vocês traz. É um tempo bom, se a gente for pegar para ver, é um tempo ótimo, na verdade, né? Excelente ali, o pessoal pegar uma, um pedido ali e separar em menos de 3 minutos, né? Por isso que dá muito erro. É muito rápido, é muito rápido que o pessoal faz ali. Se tinha ali 1.800 pedidos por dia, agora a gente consegue calcular quantas pessoas que precisam para fazer esses 1.800 no dia. Eu não sei se ele calculou aqui. Ele calculou quanto tempo, o tempo padrão, tal, né? Tá aqui, né? Determinação da capacidade, 480 minutos por dia, em 8 horas de trabalho, né? 2.800, não, perdão, 28.842 minutos trabalhados. Ali vai dar 166 pedidos por pessoa por dia, né? A capacidade diária do funcionário. Então, cada funcionário consegue, né, fazer 166 pedidos por dia. Lembrando que no cálculo ali dos minutos já está ali o tempo de descanso, tá, pessoal? Então, eu vou precisar de 11 funcionários. 11 funcionários para processar esses 1.800 pedidos por dia. Né? Aí a gente joga ali uns 12, porque pode acontecer alguma coisa. No meu tempo, que eu calculei, eu coloquei fadiga, eu coloquei descanso, mas eu não coloquei falta, né? Então é ideal que a gente coloque mais um. Trabalhe ali com uma brechinha, tá? O ideal é que coloque mais um ali, pelo menos mais um. Vantagens dessa cronoanálise. A gente tem uma visão crítica e objetiva, né, dos processos industriais. Isso daí favorece ações de melhoria contínua. Né? Eu vou ter uma análise melhor, né, mais crítica da minha etapa, do meu processo. Você vai ter um melhor padrão na produção, né? Estabelece um padrão e facilita a implantação de normas, por exemplo, né, norma de qualidade, como a ISO 9001.
Otimização dos recursos. Evita gastos. Evita custos excessivos. Para que eu vou manter 15 funcionários se 11 dá conta do serviço? Né? Para que eu vou deixar ali 3, 4 pessoas à toa? Né? Se 11 dá conta do serviço. Né? Então, eu consigo ali, né, ter uma visão melhor da quantidade de pessoas que eu realmente preciso para fazer a minha atividade. Igual eu falei para vocês, contrata 12, que um pode faltar, pode adoecer. Posso ter, talvez, um dia ali que eu vou ter mais do que 1.800 pedidos. E também para não trabalhar ali com o pessoal, né, no limite. Né? Mesmo tendo ali os tempos de fadiga, aquilo ali é uma média. É uma média. Vai que um dia a pessoa não está bem. Né? Ela pode produzir menos. Então coloca pelo menos um a mais. Né? Pelo menos um pouquinho a mais ali, para dar uma equilibrada. Pouquinho, né? Apoia a tomada de decisões, né? Oferece apoio para investir em máquinas e equipamentos. No caso aí desse exemplo, ele já tem esteira, né? Para levar os pedidos já é algo que eles investiram nesse exemplo aí, né? Deve que antes não tinha, antes eram pessoas. Então já vê ali aonde dá para cortar talvez gastos para colocar investimentos para melhorar o processo. Segurança no trabalho contribui para diminuir os riscos de acidente, principalmente em ambientes industriais desorganizados. Esse padroniza o processo. Padronizando o processo, você vai reduzir ali risco, porque você reduz desorganização. Né? Tudo vai ter seu devido lugar, as coisas não ficam desorganizadas, então você reduz o risco. E planejamento de produção, né? Permite melhor planejamento e facilita a adaptação da variação da demanda. Né? Mais para frente a gente vai falar de estoque. Né? Então entra aí, por exemplo, a questão de estoque. Né? Você vai ter um estoque ali de acordo com o que você vai produzir. Falando do estoque, chegamos nele aí. Gestão de estoque, pessoal, é uma operação crucial, comparáveis ao papel estratégico de um diretor de operações. Cada decisão deve ser tomada com precisão e organização, né? Isso reflete na eficácia na alocação de recursos. Foi-se a época que se tinha estoque gigantesco de materiais. Atualmente, não se trabalha mais com estoques enormes, né? A gente trabalha com estoques de acordo com a minha venda, né? Foi-se a época que ter um estoque grande era sinônimo de sucesso, hoje em dia não é mais não, né? Os produtos, gente, eles têm uma vida útil muito pequena, eles têm uma obsolência ali programada, então não adianta você ter um estoque grande, né? Você compra um produto hoje, vamos falar aí de telefone, de celular, né? Você vai lá, abre, compra um estoque enorme de celular, né? Você compra ele ali para vender um lançamento desse mês, agora de maio, mês que vem ele já desvalorizou. Você já não vende ele o preço que você comprou. Então, manter estoque não é rentável. Pouquíssima coisa valoriza para você manter estoque, né? E o que você mantém em estoque é o que você vende ali, e a maioria das coisas desvaloriza, né? São poucas coisas que valorizam. Então, o estoque ali, a gestão do estoque, ela virou uma das peças-chave de todo empreendimento, né? A maioria das fábricas atualmente trabalham com produção a partir de pedido. Só produz o que já vendeu, porque já sabe que já tem endereço certo ali. Não vai produzir mais para armazenar, para estocar, não. Só produz o que vai vender, né? Porque viram ali que manter estoque não adianta. Manter estoque é perder dinheiro, né? É você gastar com local físico, né? Às vezes ali com ter que alugar um local para você fazer um estoque, né? E correr risco de perder dinheiro, né? De perder é questão financeira ali mesmo, né? Por perda desses produtos, né? Por obsolência mesmo, ou por outros fatores, né? Às vezes, por exemplo, você tem um estoque ali, você tem uma fábrica de papel,
Aí pega fogo no seu estoque. E aí? Você perde todo o estoque. Toda a sua produção que você estava ali armazenando para vender, de repente pega fogo. Você acaba com tudo. Então, essa questão de estoque aí, ela está sendo muito estudada, já mudou bastante e tende a mudar cada vez mais. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão de estoque. O ideal, pessoal, é equilíbrio, né? Máxima disponibilidade com o mínimo de volume, né? E eu preciso ainda manter um estoque. Não posso trabalhar com zero estoque, né? Então, eu preciso ter um equilíbrio. Preciso ter um estoque mínimo por um tempo determinado, né? Então, eu vou ter uma estocagem, mas é num tempo mínimo. Ele vai ficar estocado em 1, 2 dias, por exemplo, né? Não vou ficar estocando ali, mantendo estoque por 3 meses, 4 meses, um ano, né? Planejamento cuidadoso. Isso daí vai ser uma demanda e monitoração constante. Olha, né? Eu tô com estoque aqui, né? Eu tenho que vender. Ou então, né, o estoque está baixando. Se eu vou, tem gente que trabalha ali com o estoque padrão, né? Eu deixo o estoque baixo, mas padrão. Aí ele abaixou mais um pouquinho, produz e deixa ele naquele nível, né? Aí fica alguém monitorando ali, né? Baixou, produz. Baixou, produz. Né? Isso daí vai depender da empresa, né? São estratégias aí que a gente vai ver. E o impacto financeiro, né? Custos no Brasil, por exemplo, aí com estoque é 3% do PIB, né? Tem muita estocagem no Brasil, né? Esses estoques aí, eles seguram dinheiro. O dinheiro está parado, isso não é bom, gente. É um dinheiro parado. Se sair, ótimo, você tem dinheiro ali. E se não sair, né? Alguns podem valorizar, da mesma forma que pode desvalorizar. O risco é alto. O risco é bem alto. Importância da estratégia de estoque, né? O estoque representa o bastidor, onde os materiais aguardam a oportunidade de ser vendido, seja no comércio, na indústria, na prestação de serviço, né? Eles têm ali as diferenças distintas, né? Isso tem um impacto amplo ali. A decisão de manter ou não vai depender ali da disponibilidade desses produtos no mercado, né? Quando está em falta, aumenta um pouquinho o preço, aí é bom, né? Quando está em excesso, diminui o preço, ninguém quer comprar. Estratégia de venda, satisfação do cliente, competitividade empresarial. Exemplo, né? Saiu algo na mídia aí o pessoal começa a comprar, né? O pessoal está falando muito essa semana aí dos tal dos bebê reborn, né? Quem mexe com isso e tem estoque, que é uma coisa que é difícil de ter estoque, tá vendendo pra caramba, porque virou febre, porque o pessoal tá falando desse trem aí nas reportagens, né? E até agora eu não entendi o que está acontecendo, que isso daí eu só vejo o pessoal falando disso para tudo quanto é lado, né? Então, quem tinha estoque, que é um negócio difícil de ter estoque, porque é uma produção por encomenda, ganhou dinheiro, tá rachando de ganhar dinheiro, porque é uma produção artesanal por encomenda, né? Aí foi algo ali, ó, que veio de acordo ali com o mercado, né? O mercado mudou, porque virou moda, né? Foi uma coisa que ninguém falava, de repente todo mundo começou a falar, o pessoal começou a procurar, né? É algo assim inesperado. Então, assim, quando acontece isso, para quem manteve o estoque é bom, mas isso acontece vez ou outra, é muito difícil. Você não pode ficar esperando, 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 né? Você fica esperando acontecer isso daí, você vai perdendo dinheiro, porque a maioria dos estoques ali, né, a grande parte deles são perecíveis. Ah, eu tenho um estoque de roupa. Roupa não tem prazo de validade, data de validade, mas a moda passa. A moda passa e o pessoal não compra mais, né? Depende da roupa. Se for roupa masculina ali, roupa masculina não vence, não. Mas roupa feminina, por exemplo, né? Passa, aquela moda passa, ninguém usa mais, ninguém compra mais, né? Então, essa questão do estoque, ela é complicada de mexer, viu, gente? Ela é bem complicadinha de mexer. E você tem que conhecer muito do mercado e tem que conhecer bastante ali do seu produto para decidir se vai manter ou não o estoque. E a maioria das vezes aí, a gente arrepende.
se manteve, arrepende, se vendeu tudo, se não deixou nada, arrepende, né? É ali, né, uma questão bem complicadinha. Tá dando para entender, pessoal? Sei. Vocês são quietinhos aí, eu falo muito, vocês falam um pouco. Qualquer dúvida é só parar, tá? Então vamos continuar. Eu tô correndo um pouco porque tem muito conteúdo e eu quero ver se eu consigo finalizar com vocês, porque vocês têm prova da disciplina. Tecnologia de gestão de estoque, né? Automação. Sistema automatizado para controle e movimentação de estoque, né? Antigamente, a gente isso era tudo no caderninho. Antigamente, você fazia levantamento de estoque tudo na mão. Isso era terrível. Hoje em dia, é muito mais fácil. Hoje em dia, você lança tudo no sistema. Você coloca tudo ali, ó. Deu entrada, deu saída, o sistema te fala o que está faltando, né? Hoje em dia é uma benção. Antigamente era no caderninho. Já fiz controle de estoque no caderninho, gente. Já passamos aí noites e noites fazendo controle de estoque em caderninho, né? A gente já tem softwares especializados ali, dedicados à gestão eficiente de inventário, gestão eficiente de estoque, que tem ali datas de validade. Fala o que você tem que vender, ó, coloca tal produto em promoção, que não você vai perder, né? Ele te fala até quantos por cento você pode colocar ali para vender, né, de desconto, para você não sair no prejuízo. Aí coloca, ó, você pagou tanto nesse produto, você pode vender ele a tanto, né, que é melhor do que você deixar ele perder aqui dentro do seu estoque. Já tem software que faz isso. Antigamente isso era na mão. Antigamente você fazia isso na mão. Tinha uns programinhas aí que era bem ruimzinho, a gente utilizava, né, mas o restante a gente fazia na mão, calculava isso na mão. E eu mexia nisso aí no Excel, né, e assim, era o máximo. Eu colocava isso no Excel, o pessoal me achava o hacker do momento. Né? Hoje em dia, o que é o Excel perto desses softwares? Né? A gente tem identificação por radiofrequência para rastreamento mais preciso, né, de algumas mercadorias aí, para verificar como é que ela está, né, como é que está a estrutura dela, se ela não teve nenhuma alteração, né, dentro do estoque ali. E a gente tem a internet das coisas, o monitoramento em tempo real também do meu estoque, né, para ver como é que está. Isso daí ele já vai olhando também mercado, para ver ali, ó, o mercado está aquecendo para tal produto. Segura ele um pouquinho que você vende ele mais caro, né? Ou então, ó, o mercado está caindo, vende esse aqui agora, porque se você deixar ele parado aqui, você vai perder dinheiro, né? Entre outros. Então, a tecnologia está, né, chegando aí para a gestão de estoque. Inteligência artificial está ajudando também, está chegando, está ajudando bastante, está aderindo bastante aí, né? Conhecimento para a gente, né? Ajudando na questão de gestão de estoque. Estratégias de reposição, né? O estoque, como eu falei para vocês, né? A gente fica naquele dilema mantém, não mantém, né? Então a gente tem estratégias de reposição. O ideal é manter um estoque mínimo por um tempo curto, certo? A gente tem o just in time, que é uma reposição contínua baseada na demanda real, né? Eu vou manter no meu estoque o que eu sei que eu tenho mercado para aquilo. Não vou deixar no meu estoque coisa que eu quase não tenho mercado. O que eu sei que tem saída, eu deixo no meu estoque numa quantidade média ali para atender se eu tiver uma venda e eu vou repondo continuamente, né? De acordo com a demanda real. Não está questão na prova sobre isso. Reposição periódica, né? Eu vou ter intervalos fixos para verificação e reabastecimento. Por exemplo, todo mês eu vou reabastecer, né? Então, zerou no meio do mês, eu não vou mexer, porque eu tenho intervalo fixo para verificar. Aí só lá no dia 30 que eu vou ver e vou repor, né? É diferente do just in time. Just in time é contínuo. Baixou, eu vou lá e reponho, certo? Ponto de pedido, esse aqui ele vai ser reposição quando o estoque atinge um certo nível, né? Então ali, né, eu tenho 100 peças. Quando chegar a 50, eu reponho. Então tá ali 40, tá ali 51. Não vou repor. Passou 3 meses no 51. Eu não vou repor. Aí baixou para 50. Eu vou lá e reponho. Certo? Lote econômico. Quando eu tenho ali uma quantidade ideal, considerando os custos de pedido e armazenagem. Porque eu tenho custo de armazenagem, né? Eu preciso verificar isso daí.
eu mantenho um lote econômico. A quantidade de estoque que não vai me gerar custos. Quando os meus custos com estoque não ficam maiores do que os meus lucros. Então, esse aí é o lote econômico. Eu deixo ali no meu estoque uma quantidade que não vai me dar prejuízo. Se eu deixar, né? Então, eu deixo ela ali, ela não vai me gerar prejuízo, então eu deixo ela ali quietinha. A partir do momento que ela me gera prejuízo, eu já dou um jeito de subir com ela dali. Cadeia de suprimentos e logística, né? Transporte, a gente sempre tem que verificar a forma mais eficiente de movimentação desses materiais. E entra na questão de estoque também. Armazenagem, estocagem estratégica, né? Às vezes você deixa o seu estoque de forma mal organizada, o que atrapalha o seu transporte, porque demanda tempo ali para encontrar essas coisas. Então, tem toda uma logística no momento de fazer estocagem, na hora de fazer seu estoque. Distribuição, entrega aos pontos de venda, né? Às vezes você não precisa ter um galpão com tudo, você pode estar distribuindo, né? Aqui nesse galpão eu coloco somente o produto A. O produto B vai ficar no galpão lá do outro bairro, porque lá eu vendo mais. Então eu distribuo, aí eu já economizo com transporte, né? Tem muita empresa que faz isso, né? Eu dou exemplo mais palpável, menorzinho, para vocês entenderem, mas tem empresa grande que faz isso, tem multinacional que faz isso, né? Que deixa, por exemplo, um ponto de distribuição aqui em Araxá, de um produto que vende mais aqui em Araxá, outro lá no Paraguai, de um produto que vende mais no Paraguai. E é a mesma empresa. Faz pontos de distribuição de acordo com o transporte, né? A gente tem muito, por exemplo, escoamento de mercadoria por ferrovia aqui no Brasil. Então tem muito material, principalmente das mineradoras, que saem por ferrovia. Então eles pegam ali por onde passa o trem. Aí vai ter ali os pontos de distribuição aonde tem linha ferroviária, aonde tem a ligação com as linhas ferroviárias e os portos. Aí vai de trem até os portos e dos portos vai de navio até os outros países, né? Então a mineração é muito forte no Brasil, o escoamento, a distribuição vai ser ligada, né? Também tem via rodovia, mas a maioria aí, né? O grande volume, não digo maioria assim em questão de dinheiro, mas um volume muito grande entra por ferrovia, né? Vai via trem e acaba o transporte via navios. Então, eles fazem essa distribuição, né? Colocam pontos específicos ali de distribuição para melhorar essa logística de transporte, né? Consumo, aquisição pelo cliente final, né? Então, eu tenho ali próximo do meu cliente, eu deixo o estoque ali próximo do meu cliente. É mais fácil de entregar para ele, porque aí eu tenho uma rapidez para entregar, né? É outro pontinho de distribuição que eu coloco ali. Ao invés do cara lá do Paraguai, né, encomendar algo que sai daqui do Araxá até chegar lá, eu já mando de Araxá para uma cidade ali, pertinho de Paraguai, e na hora que ele pedir, vai para o Paraguai e chega para ele, né? Eu já deixo o estoque lá, né? Que chega mais rápido para ele, né? E eu tenho ali um ganho, né? Com transporte, com estoque e também com o meu cliente. A gente vai mais para frente aí a questão de fidelização do cliente, ok? Continuando, indicadores de desempenho do estoque, né? Os KPIs. A gente tem o giro de estoque. O que é esse giro de estoque? É a frequência com que o estoque é renovado em determinado período. Quanto maior esse giro, melhor a eficiência na gestão. Quanto maior esse tempo, perdão, quanto maior essa frequência de renovação, melhor a eficiência da gestão, né? Ou seja, está vendendo mais, né? Eu estou mantendo pouco estoque. Manter muito estoque não é eficiente, né? Significa que você está produzindo além do que você está vendendo. Quando você tem um giro alto do estoque, quer dizer que tudo que você está produzindo está saindo rápido. Então está entrando dinheiro rápido. Estoque é dinheiro parado.
é produção parada, né? Então, se eu tenho um giro rápido, significa que a minha produção está saindo rápido, o meu lucro está vindo rápido. Isso é excelente. Tempo de reposição é o período entre o pedido e a chegada do produto, impacta diretamente no estoque de segurança necessário, né? Porque é o tempo que o produto fica no estoque, certo? Taxa de ruptura, frequência com que ocorre falta dos produtos. É um indicador crítico, porque ele mexe diretamente na satisfação do cliente, né? E a satisfação do cliente, ela interfere ali na venda. Se o cliente fica insatisfeito, gente, ele para de comprar. Se ele só parasse de comprar, beleza, né? Só que a gente tem um probleminha com o ser humano. O ser humano, se ele compra de você e acha bom, ele vai lá e fala para uma pessoa que ele gostou da compra. Ele te indica para uma pessoa, certo? Agora, se ele compra de você e acha ruim, ele vai e fala mal de você para 10 pessoas, e hoje em dia com a internet, ele vai lá e posta na internet, e 1.000 pessoas começam a achar que seu produto também é ruim, às vezes sem nem te conhecer. Então, se você tem um cliente insatisfeito, esse um vira 10. Você perde 10 vendas ali. Então, a satisfação do cliente é crucial. Tem muita empresa aí que ganha muito, né, que é muito famosa porque não tem reclamação. Às vezes o produto deles nem é tão bom, né? Só que não tem reclamação, aí uma pessoa falou bem ali, aí todo mundo achou bom, aí compra, né? E tem empresa pequena que às vezes o produto é excelente, mas não teve repercussão na mídia ainda e não vende por isso. Então entra na repercussão. E, infelizmente, o pessoal, a repercussão é maior em coisas ruins. Quando alguém está reclamando, o pessoal dá mais ibope. Então vai ali, se você tem um cliente insatisfeito, ele vai gastar muito mais energia para reclamar de você do que aquele cliente satisfeito de te elogiar, né? Isso acontece. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão de satisfação do cliente, né? O cliente, você precisa dele. Então, trabalhar aí com gestão de produção, gestão de marketing, gestão de venda, você tem que pensar no cliente. Porque o cliente é o que mantém o seu negócio vivo ali. Sem ele, você não vende, né? E não adianta você falar, mas eu não vou trabalhar diretamente com o cliente, mas você vai trabalhar com a produção. Você está produzindo, você vai ter contato. Você faz parte do processo, né? Você produz para vender. Não adianta falar, eu não trabalho diretamente, mas você está ali, indiretamente você está. Tudo tem a ver com o cliente, né? Tudo tem a ver com comércio, né? Tudo tem a ver com satisfação do cliente. Então, a gente precisa, né, trabalhar nessa questão aí da satisfação do cliente. Acuracidade de inventário, precisão entre estoque físico e registrado no sistema. Isso aqui é muito grave, gente. Porque quando chega um pedido, se o seu sistema tiver divergente do seu estoque, cai ali também no negócio da satisfação do cliente. Você faz um pedido lá no seu. Se for uma venda online, por exemplo, né, o seu site vai puxar no seu estoque virtual, o seu sistema. Ó, no sistema está falando que tem uma geladeira lá. Então ele vende essa geladeira. E na hora que você vê, não teve ali, né, o cruzamento de dados, não tem uma geladeira no seu estoque. E o cliente está esperando, né? Isso daí dá muito problema. Então, gente, tem que andar alinhadinho, não pode ter erro, tem que dar baixa no inventário. Saiu uma caneta do seu estoque, você tem que colocar que saiu uma caneta. Ah, é só uma caneta. Começa com uma caneta. Você esquece de lançar que tirou uma caneta, amanhã é um computador, depois vai só aumentando, vai só aumentando. Isso aí vira uma bola de neve. Aí você vai começar a achar que a empresa está lá em cima e, na verdade, está lá embaixo. Aí você acha que o estoque está ótimo, você vai ver que está faltando muita coisa. Aí você tem que fazer balanço. Aí você tem que ficar lá 2, 3 dias com as portas fechadas, fazendo balanço, né? Anotando no caderninho. E depois que anotar no caderninho, olhar lá no sistema, item por item, e fazer o balanço. Então, toma cuidado, né, com essa questão de inventário, se vocês forem trabalhar com isso daí, né? Porque quando começa a dar erro, gente, a única forma de corrigir é essa, é na mão, né? Ir lá, pegar o caderninho, anotar item por item e jogar no sistema tudo de novo.
Desafios e tendências na gestão do estoque, os desafios atuais, né? Gestão em situações incertas, porque o mercado oscila demais, né? Entra ali também a volatilidade do mercado. Então, é difícil, como eu falei para vocês, a gestão do estoque ali, ela é um desafio, né? Então a gente sempre fica assim com o pé atrás, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Né? Você sempre bate um arrependimentozinho, não, por que que eu não deixei mais estoque? Ou então quando uma coisa acontece, por que que eu deixei esse tanto de estoque? Você fica meio ali que dando tiro no escuro, né? Você segue uma das estratégias ali, né? Vai na que você, pelos dados que você tem, você vai na que você tem mais chance de dar certo, né? É um chute mais certeiro, digamos ali, né? Você vai na estratégia que tem mais chance de dar certo, porque é difícil, porque a gente tem muitos desafios ali. A demanda imprevisível, né? Porque tudo muda, né? Atualmente com a globalização aí, as coisas acontecem muito rápido. O que hoje está todo mundo comprando, amanhã está todo mundo amando hoje, amanhã está todo mundo odiando, ninguém quer comprar mais. Hoje você vai dormir, ali, por exemplo, você tem uma empresa, você vai dormir, você não tem nada na conta, né? Amanhã você vende todo o seu estoque ali, você já está ganhando milhões, e o contrário também acontece, né? Então, né, tem vários desafios aí com essa questão de estoque. E a pressão por redução de custo. Se a gente for pensar somente na redução de custo, a gente não mantém estoque. A gente não mantém nada de estoque. Só que aí entra todas as questões. Satisfação do cliente, né? Você está ali, né, em prontidão, você tem o produto de pronta entrega ali, ó, o cliente precisou, você entrega para ele, tem aqui, ó, toma agora. Isso daí é muito bom para as vendas, e você vai ficar sempre ali naquele, deixa ou não deixa. Tendências emergentes, né? A gente tem a inteligência artificial, que está ajudando bastante, aprendizado de máquinas, análise preditiva, automação avançada, blockchain de rastreabilidade, entre outros. Isso daqui tudo ajuda a gente aqui na gestão de estoque. São ferramentas, tá, pessoal? Inteligência artificial na gestão, né? Análise preditiva, automação avançada, tudo isso daqui é ferramentas que são novas, que estão entrando aí na gestão de estoque. Tipos de estoque, né? A gente vai ter alguns tipos aí, né? Que são influenciados de acordo com a demanda do mercado. A gente vai ter aí diversidade estratégicas, aqueles estoques ali que não tem um produto somente, ele vai ser um estoque diferenciado que atende às necessidades específicas do mercado, né? Ah, tem de tudo no estoque. Eu estou vendendo mais boneca, então eu vou ter mais boneca no meu estoque. Não, a venda de boneca caiu, agora eu estou vendendo, sei lá, skate. Aí vai ter mais skate no meu estoque. E a diversidade estratégica. Tem muita pessoa que está fazendo esses galpões com esse tipo de estoque, vendendo aí na internet, Shopee, Amazon, Mercado Livre. O pessoal está trabalhando muito com isso daí. Vendas diversificadas, produtinhos diversificados ali. Você não tem um ramo, né? Você não entra num ramo ali, você vai vender de tudo, né? Aí importa esses produtos e vende, né? E você mantém o estoque ali de acordo com o que é o momento, né? Aí entra alguma coisa ali que está na moda, que está famoso, você vai lá e compra aquele tanto e revende, né? E vai atacando aquilo ali, né? É uma dessa diversidade estratégica, né? Você vai aonde o vento toca, né? Onde a onda vai, você está indo também. Equilíbrio essencial, otimizar processo, minimizar custos, garantir a satisfação do cliente, adaptação constante, manter-se atualizado diante as mudanças do cenário e negócio. Uma questão importante aí, né? É difícil falar de gestão sem falar da questão de marketing, de atendimento, né? Não adianta, pessoal, a gente tem que trabalhar em produtos que as pessoas querem. Você precisa vender o que seu cliente quer comprar. Não adianta você querer vender o que você quer. Você tem que vender o que seu cliente quer comprar. Então, você precisa adaptar o seu produto
ao seu cliente, certo? Então não adianta eu querer vender, né? Vamos lá, um celular de ótima qualidade por um preço que para mim é justo, porque eu sei a qualidade que ele tem, então eu coloco o preço lá em cima, porque eu gastei muito para fazer ele, e a minha clientela não comprar, né? A minha clientela quer um celular mais barato, mais básico, né? E eu não vou ter mercado para ele. Então a gente precisa adaptar o mercado. Tá? Isso daí, assim, infelizmente, né, tem os prós e os contras. Você vende, mas a qualidade dos produtos está caindo, mas para sobreviver no mercado é essa a estratégia. Você entrega para o cliente o que ele quer, né? Então você precisa estudar o seu cliente. Você precisa entender qual que é o mercado que você está entrando. Você não pode começar a vender algo que você não conhece, né? Se você não conhece e vai começar a vender, estuda. Começa a vender, beleza, vai começar a estudar, mas vai estudando. Você tem que conhecer o ramo que você está entrando, né? A partir do momento que você conhece o ramo, conhece a sua clientela, adapta, né? Não vai com a cabeça fechada, não vai com a mente fechada, que não dá certo, certo? Né? Igual eu falei para vocês, pessoal que vende de tudo, né? A adaptabilidade deles ali, eles são camaleões, né? Eles atacam onde é que tá lucrando, né? E eles fazem dinheiro, faz dinheiro pra caramba, porque eles adaptam, né? E atualmente é assim. Atualmente, se você não adapta, o mercado te condena, né? As empresas grandes, né? Elas não sofrem, não aparecem, não aparentam sofrer tanto com isso, porque elas já têm ali, né? Uma consolidação no mercado, mas elas também, né? Elas passam aperto, tá, pessoal? Elas passam aperto aí. As mineradoras, com a questão de mercado, o mercado oscila demais, né? Essas oscilações aí, a gente pensa que não atinge elas, mas atinge, e atinge muito. Então a gente precisa aí, ó, pensar aí nessa adaptação, ter essa adaptabilidade. E só que de antecipação e consignado, né? A gente tem o de antecipação ou sazonal, utilizado quando a empresa prevê uma demanda futura, entrega ou produção de um item, particularmente útil em situação sazonal, em setores com fornecimento inconstante, como, por exemplo, ali o alimentício. Aqui entra, por exemplo, pessoal, questão de lavoura, né, que tem as épocas ali, né? Então, eles fazem ali, né, um estoque, né, tem o plantio, né, vai ter a colheita. Fazem aquela colheita e estoca para vender o resto do ano, porque sabe que a colheita tem aquela época. Então é sazonal, né? Tem a época correta para fazer. Então o setor alimentício é assim. Vocês podem ver que tem uma época do ano aí que o feijão fica caro demais, o arroz fica caro demais, que não está na época, né? Então o que que acontece? A demanda aumenta e a oferta cai. Então o preço sobe. Aí quem guardou, quem estocou, ganha dinheiro. Na época da safra, que está todo mundo colhendo, o preço cai, porque está todo mundo querendo vender, porque está gastando muito para colher, está todo mundo querendo vender, então eles baixam o preço ali, o preço chega para o consumidor mais barato. Aí quando começa a reduzir o estoque deles, aí o preço começa a aumentar. Mesma coisa o leite, né? O leite não dá para armazenar. Quando eu tenho muito gado leiteiro numa região ali, né, e as vacas estão dando muito leite, o preço do leite cai. Entra o inverno, que as vacas começam a ter ali mais problema com pastagem, aí você tem que comprar ração para as vaquinhas, aí elas reduzem ali a quantidade de leite, o preço do leite aumenta, né? Entra aí, né? A questão ali de oferta e demanda. O estoque consignado é aquele que é mantido por terceiros, por exemplo, como distribuidores e clientes mediante acordo. A propriedade dos itens permanece com o fabricante do produto, mesmo estando sob a guarda dos terceiros. É aquele que ele produz, né, mediante a compra, a promessa de compra, né? Por isso que é consignado, né? Então, assim, né, na questão da lavoura também entra isso daí, né? Como se eles já comprassem o produto antes deles escolherem. Acontece isso muito na agropecuária, perdão, na agronomia, né? O pessoal vai lá, né? Eu tenho uma plantação de café, eu vou lá e compro vem alguém e me compra, ó, eu vou comprar toda a sua colheita por um valor X a saca.
Aí eu, com medo de não vender, de acontecer alguma coisa, eu falei, não, então eu fecho com você. Então, toda a minha colheita é sua. Todas as sacas que eu colher são suas por esse valor. Aí eu não posso vender para outra pessoa. Então, assim, eu já tenho a antecipação. Então, tudo que eu colher, eu já tenho um preço garantido. Aí, se acontecer alguma coisa, né, e o preço do café subir, eu perco, porque eu já fechei negócio com, né, o meu comprador por um preço médio, certo? Agora, se acontecer alguma coisa e o preço do café cair demais, para mim já foi bom. Eu já tenho um lucrozinho, né? Porque eu fechei com ele um valor mediano, um valor médio. Isso acontece muito na agricultura, né? Também acontece em outros processos produtivos, né? O comprador, ele dá um sinal ali, né? Ele paga uma parte, né, para manter, para que o produtor ali mantenha o estoque, né, já com a promessa de compra, né, para que o produtor não perca também produzindo algo que não vai vender. Então é um acordo que faz ali entre o produtor e, né, o comprador e o cliente. Estoque de contingência inativo. O de contingência serve como garantia para cobrir situações extraordinárias de falha nas operações ou sistema da empresa. Né? Você tem um estoque ali que, se acontecer alguma coisa, você tem o estoque. Isso aqui acontece na mineração, esse estoque de contingência. Eles fazem, por exemplo, ali uma pilha de minério que a gente chama de pilha pulmão, né? Porque se parar a mina, se danar chover, acontecer qualquer coisa, a sua usina não para, porque tem a pilha pulmão para você mandar ela para lá. É um estoque que você tem para não parar a fábrica. É o estoque de contingência, né? É um estoquezinho que você tem ali para não parar a sua produção, para não parar a sua venda, né? Ele é pequeno, né? É somente para esses momentos, para não parar o processo. É um estoque de segurança. O estoque inativo é aquele que tem os itens ultrapassados, que não tem saído, né? É aqueles itens obsoletos. Esse aqui, infelizmente, é o que gera ali, né, prejuízo para a empresa. Você guardou ele por tanto tempo ali que já não vale mais nada. Aí depois isso daqui ou vira sucata ou você, né, desfaz dele, vende por um valor irrisório ali, só para desocupar espaço mesmo. Estoque máximo e médio. O máximo é a quantidade máxima de produtos a ser armazenado por um período pré-estabelecido antes de realizar novos pedidos. Pode gerar economia na compra, permitindo negociação de desconto para grande volume. Né? Você vai lá e compra muito, aí sai barato para você, mas tem um alto risco, né, de você não vender. Né? Isso daqui você tem que ser bem programado, ser bem planejado, né, para que você não perca. Né? Eu já perdi bastante fazendo isso daqui, quando eu tentei ser empreendedor, né, porque eu ia lá e comprava grandes volumes para ter um desconto, porque aí eu ganharia mais em unidades, só que aí eu não vendia tudo, eu acabava perdendo. Né? Então, assim, né, a gente aprende na prática. O estoque médio, né, já é aquele correspondente à metade do estoque normal, mais o estoque de segurança. Esse aqui deve ser monitorado com mais frequência, principalmente quando a gente trabalha com produto perecível, para evitar perdas. Esse aqui é o mais ideal, né, que você trabalha ali na média, né, para não perder, para não ter perdas. Estoque mínimo, né, também conhecido como ponto de ressuprimento, é a quantidade mínima necessária para acionar o pedido de compra de um item específico. Evita a ruptura de estoque enquanto aguarda a chegada de novos produtos. Né? Por exemplo, eu tenho uma confecção, né? Eu mantenho um estoque mínimo ali para que, se chegar um pedido, né, eu tenho uma confecção para fazer camiseta, aí chegou um pedido de camisetas. Eu vou ter uma quantidade X de tecido ali para que eu comece a produzir até que chegue um novo tecido para eu trabalhar. Né? Eu vou ter ali 100 metros de tecido para as minhas costureiras irem produzindo já até chegar mais matéria-prima para eu produzir. É o estoque mínimo, certo? Estoque de proteção visa compensar demandas inesperadas e atrasos no fornecimento. Né? Esse daqui, como o nome já fala, ele é para proteger.
assegura a continuidade das operações durante períodos de incerteza no mercado, né? Você tem ele ali como uma reserva, né? Para você não ficar sem produzir se acontecer algo no mercado. Estoque regulador de ciclo, o regulador é utilizado em empresas que têm muitas filiais, ele é mantido por uma filial para atender as outras demais. Aí ele vai passando para as que não têm aquele produto. O de ciclo é planejado para atender a demanda de cada produto em certo momento em empresa com vários produtos ou múltiplos estágios de produção. Em trânsito ou dropshipping, estoque em trânsito, composto por itens em trânsito nos veículos de transporte. Ele não vai ser físico, ele não vai ficar parado, ele vai ficar ali rodando. Refere-se ao período que os produtos permanecem nos veículos antes da entrada pela transportadora. Então, eu sei que eu tenho, porque ele está chegando para mim. Né? E ele fica ali, ele chega para mim e já vai para outra pessoa. Dropship, muito famoso esse daqui, né? Está sendo muito utilizado no momento, é uma prática muito comum dos e-commerces, envolve receber ordens online e encaminhá-las para o fornecedor. Né? Eu fico ali como intermediário, né? Eu vendo para você um produto que não é meu, né? Eu mando para outra pessoa, né? Envia diretamente ao cliente e o lucro é gerado pela diferença entre o preço divulgado e o custo do fornecedor. Eu te vendo um produto que eu não tenho, né? Aí você me compra, aí eu vou lá e comunico com o fornecedor te envia. Aí eu, por exemplo, eu pago R$ 10 nele, te vendo a 15, né? Aí você compra de mim, você me paga os 15, eu pago os 10 para o fornecedor envia para você. Aí eu fico com 5, né? Esse daí é o meu lucro. Meu lucro é os R$ 5, né? Porque eu pago 10 para o fornecedor, ele vai ficar com, dentro desses R$ 10, tá? Já o valor da entrega dele, todo o processo que ele vai, todo o gasto que ele vai ter para te enviar o produto, eu fico só como intermediário, né? Esse daí que é o dropship, né? Também fez muito sucesso aí ano passado, né? Agora deu uma caidinha, mas ainda tem muita gente trabalhando com essa questão do dropship, né? Você trabalhar sem estoque, né? Você fica ali somente com o comercial, você fica como se fosse somente um vendedor, né? Você não tem o estoque, né? Você fica ali como um intermediário, né? Aí o pessoal que tem o estoque trabalha somente ali com a logística da entrega, né? E as pessoas que vendem vão ficar com a parte do marketing e do comercial. As duas ganham, né? Aí no caso, por exemplo, eu que vendi, estou ganhando pelo meu serviço, que é vender, que é fazer o marketing, e o pessoal que gerencia o estoque, né, ganha pela questão do gerenciamento e também pela produção. Talvez, né, se forem eles que produzirem o produto. Se não for eles que produzem, eles compram de produtores que já colocaram o seu preço, seu valor, e vai gerando toda uma cadeia ali, né, de valorização. A importância do controle de estoque, engrenagem empresarial, o setor de estoque é peça-chave para o funcionamento eficiente de uma empresa, precisa ter uma sistematização rigorosa e tem que ter um gestor qualificado. A pessoa encarregada deve ter dedicação, responsabilidade e controle meticuloso. O gestor do estoque tem que ser enjoado, né? Ele tem que ser muito atento, né? Brincadeiras à parte, tem que ser uma pessoa que seja bem meticulosa, né? Tem que ser atenta, tem que ser ali preto no branco, pinguinho no i, porque senão ele não dá conta. Se for uma pessoa que é desorganizada, se for uma pessoa que não consegue seguir regra, se for uma pessoa que não seja ali metódica mesmo, ela vai sofrer bastante para gerenciar o estoque, né? Então tem que ser uma pessoa que já tenha, né, essa característica de organização para conseguir gerir o estoque. Senão você vai endoidar a pessoa e não vai ter um estoque bem gerenciado. Consequências da falta de controle de estoque, a gente tem perda de venda, né? Porque aí o cliente fica interessado no produto, mas o produto não tem no estoque, aí você perde a venda, né? Além de perder a venda, né? Você fica mal falado, comunicação ineficiente, né? Falha na comunicação, insatisfação do cliente,
Experiência negativa que pode resultar em perda da fidelidade e perda da reputação. Né? Ele vai lá naquele Reclame Aqui, principalmente se for venda online, ele vai no Reclame Aqui, olha, e desce a linha. Benefícios do controle eficaz, fidelização do cliente, aumento dos lucros, melhor atendimento, organização interna. Habilidades de um bom gestor de estoque, precisa ter organização e atenção, capacidade de manter os registros organizados e detalhados, instinto de liderança, habilidade de liderar, cobrando entrega pontual dos fornecedores e estimulando as vendas, habilidade financeira, ter o feeling para controle financeiro, otimizando custos operacionais e maximizando lucros, previsão de vendas. A previsão de vendas é uma ferramenta indispensável, porque você vai ter projeção para os próximos períodos. Aí você vai saber o que você vai manter no seu estoque ou não. Né? É vital para o sucesso de uma organização, aprimora o planejamento e direciona as estratégias de forma mais eficaz possível. Processo de previsão de venda. Começa por uma análise histórica, né? Você faz um estudo minucioso das vendas passadas. Ali você consegue ver, por exemplo, períodos. Né? Pega o ano passado. O que eu vendi mais? Em que época que eu vendi mais? Né? Você pega ali todo o histórico, aí entra em estatística, análise de dados. Pega um gráfico ali, ó, no mês de maio, eu vendi muita blusa de frio. Então, esse mês de maio, eu vou fazer propaganda de quê? Eu vou fazer promoção de quê? De blusa de frio. Não vou fazer promoção de biquíni. Né? Eu pegar o que eu já tenho ali. Faço uma análise criteriosa. Né? Pego os dados. Aí eu entro numa empresa que não tem. Ninguém registrava nada. Aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Aí eu começo do zero. Né? Pesquisa de mercado. Investigação das tendências e comportamentos do mercado atual. Ó, atualmente o pessoal está comprando mais blusa azul. Então eu vou começar a investir em blusa azul. Pesquisar o mercado. Né? O pessoal vem aqui e pede, eu vendo chinelo. O pessoal está procurando muito sandália. Eu vou começar a vender sandália. Pesquisar o mercado, né? Verificar. Às vezes você está num lugar ali, seu produto é ótimo. Não estou falando que seu produto é ruim, mas você não tem mercado para ele. Ou você muda de local, ou você muda seu produto. Você tem que vender o que o cliente quer comprar, né? Você tem que vender o que o cliente quer comprar. Elaboração de gráficos, né? Os gráficos, gente, são muito importantes, que é você colocar ali no papel para você visualizar, né? Através do gráfico você consegue ver ali, né? O que vende mais, a época que vende mais, a época que você tem queda, a época que você tem retração de mercado, na época que você tem retração, o que você pode fazer, a época que você mais trabalha, a época que você tem retração de mercado, que é a época que você tem que se manter ali, você tem que fazer das tripas coração para não perder, para não cair, senão você quebra nessas épocas aí. Perspectiva dos vendedores. Incorporação da valiosa visão da equipe de venda. Vendedor, gente, tem que ser vendedor. Né? Um erro muito grande aí que acontece na maioria dos empreendimentos. Pega qualquer pessoa e coloca lá, você é vendedor. Não é. Não é, tá, pessoal? Vender não é fácil. Não é qualquer pessoa que serve para ser vendedor. Qualquer pessoa vende, sim, mas não é qualquer pessoa que vai ser uma boa vendedora. Uma pessoa que consiga vender bem, né? Porque vender é uma arte, certo? Não é todo mundo que consegue. Eu falo bem, eu falo muito, eu não sou bom para vender, pra vocês terem uma base. Né? Eu não consigo vender muita coisa, não. Eu consigo falar muito bem algumas coisas, mas vender eu não sou bom para vender. E eu tenho isso, eu entendo isso, eu não sou bom para vender. Eu sou bom para conversar. Agora, para vender, eu não sou bom. Aqui a gente já falou. Elementos cruciais para análise de previsão. Pessoal, eu acho que eu vou ter que deixar essa questão para depois. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o slide para Lívia. Vai ficar faltando somente esses 4 últimos slides aqui, certo? Por causa do horário, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar,
tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Vocês têm alguma dúvida agora? Quer perguntar alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo. Ele ficou claro? Ó, Então, muito obrigado, pessoal. Chegamos ao final de mais uma disciplina, né? Agradeço aí vocês aí pela presença, né? Pela participação. Estou à disposição. Estou na escola, segunda, terça e quinta, estou lá na escola. Deixo meu telefone também, meu e-mail, pode me procurar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Estou à disposição. Um abraço e até a próxima disciplina. boa noite. Boa noite, até mais. Tchau. Boa noite.